E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo e vamos falar sobre transformação, tá? Sobre transformação. E essa passagem é uma passagem muito conhecida, é uma das favoritas também que eu tenho, né, nas Escrituras. Fala da cura de um cego de nascença, né? Sobre um cego de nascença, e ele foi curado por Jesus. Depois ele tem um encontro, depois de estar enxergando, ele tem um encontro com Jesus. Jesus faz a pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele não fazia a mínima ideia de quem era esse, e Jesus falou: sou eu que estou falando com você. Você vai perceber em pequenas passagens, em poucas passagens na Bíblia, que Jesus se declara quem ele é. Uma delas é essa do cego, a outra é com a samaritana. São em momentos e pontos bastante específicos, onde ele declara que ele é o próprio Deus, é aquele que veio para salvar, é aquele que veio para curar, é aquele que veio para transformar. Mas crer que Deus existe não adianta. Deixa eu melhorar isso. Acreditar que Deus existe não adianta, até porque aquele homem, ele acreditava que Deus existia, mas ele continuava sendo cego. Ele sempre foi cego. Mas como ele fazia parte da religião judaica, e como aquela cidade, aquela nação respirava toda a história de Moisés e toda aquela crença em Deus, ele acreditava que existia um Deus. Muito provavelmente, em algum momento, ele foi no tanque para poder ver se o anjo balançava as águas, para ver se ele era curado, mas isso nunca aconteceu. E ele estava ali, mendigando e vivendo a vida dele. Mendigando e vivendo a vida dele, acreditando que Deus existisse, né? Que Deus existia. Então, só acreditar que Deus existe, só participar de uma religião, ou de uma fé, ou você ter um selo de alguma coisa, ter um carimbo, ter um slogan, ou ter um símbolo cristão, isso não adianta de nada. Isso não serve para nada, a não ser para tornar você cada vez mais hipócrita, religioso e cheio de si. E foi exatamente isso que Jesus veio quebrar, e veio curar, e veio transformar. Porque o que Ele quer? Ele quer que você aceite, de fato, que Ele tem uma nova história para você, que Ele tem uma história de relacionamento, que Deus existe num ponto de que você pode se relacionar com Ele de tal forma que você sente Ele, que você amadurece nele, que você confia nele. Por isso, não confie na sua própria capacidade, nem na sua própria capacidade de você criar seus próprios começos. Permita que Deus faça isso em você. A vida do cristão é uma vida de permissão. É uma vida de permissão, né? Se você pega o seu celular hoje e você baixa qualquer aplicativo, ou você acessa qualquer plataforma, a primeira coisa que eles vão pedir é que você permita. Você permite usar a sua câmera, você permite usar o seu microfone, você permite com que esse aplicativo seja baixado no seu celular, e você clica lá em sim. Então é a mesma coisa. Você tem que permitir no seu coração Deus ter acesso a ele. De novo, eu não estou falando se você acredita ou não em Deus, eu estou falando dele ter acesso total ao teu coração. Porque se ele tem acesso total ao teu coração, a transformação acontece. Se não há transformação, se não há mudança de fato, então é porque talvez você não esteja permitindo Deus ter acesso no seu coração. Mas isso é uma escolha de cada um de nós. Então esse novo começo, ele acontece na nossa vida quando a gente permite. Olha o que fala Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem. Ele está suplicando que vocês entreguem, que vocês permitam, que entreguem o seu corpo a Deus. Por causa de tudo o que Ele fez por vocês, o que Jesus fez por nós? Entregou o seu próprio corpo por nós, não foi isso que Ele fez? Então, por causa de tudo que Ele fez por nós, que seja um sacrifício vivo e santo, que a sua vida seja um sacrifício vivo e santo. Não espere morrer para você ser santo, você tem que ser santo agora, enquanto você está vivo. Mas como é que eu faço para fazer isso? Para você ser santo, você precisa você precisa ser transformado, você precisa ser consagrado. Sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Qual é a verdadeira forma? Lembra que Jesus falou com a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E ele diz assim, na semana passada nós falamos sobre isso, ele disse, a sua palavra é espírito e vida. Então, os verdadeiros adoradores, aqueles que são crentes de verdade, cristão, que honram a sua fé,
eles têm uma forma verdadeira de adorar a Deus. E a forma verdadeira de adorar a Deus é quando você entrega o seu corpo para você viver de forma santa, de forma consagrada, de forma transformada. É assim que é a adoração. A gente confunde um pouco. Eu sou de uma geração que a gente classificava num culto, por exemplo, numa igreja que tinha um momento de adoração, como se a música fosse um momento de adoração, e depois nós íamos para um outro momento. E o momento de adoração a Deus é quando você vive de forma santa e agradável a Deus, honrando através do teu corpo. O nosso corpo, ele tem algumas portas, nós já falamos disso aqui. As portas que o nosso corpo tem, as principais portas que ele tem, é através dos nossos olhos e através dos nossos ouvidos. Então, tudo que entra através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, é porque nós damos permissão e eles tomam conta do nosso coração. E se nós consagrarmos nossos olhos, nossos ouvidos a Deus, então nós vamos ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus, e nós vamos estar automaticamente adorando a Deus. Quando você fala a verdade lá no seu trabalho, você está adorando a Deus. Quando você trata bem as pessoas, você está adorando a Deus. Quando você é empático, você está adorando a Deus. Quando você ama as pessoas, você está adorando a Deus. Quando você ajuda financeiramente alguém, você está adorando a Deus. Quando você ajuda ouvindo alguém que está desesperado, precisando conversar com você no celular, você está adorando a Deus. Por quê? Porque você está amando aquela pessoa. Quando você é uma pessoa que não fica no caminho do pecado, que não permite com que os seus olhos e seus ouvidos sejam inundados com o pecado, você está adorando a Deus. Por quê? Porque a sua vida é uma vida de adoração. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Se você vê em qualquer lugar na internet, em qualquer pastor, qualquer pessoa pregando na internet, qualquer coisa contra isso, ele está indo contra a Bíblia. Ele só quer saber de auê e de likes. Ele não quer saber de ensinar você na palavra de Deus. Então você precisa estar atento no que a palavra de Deus diz, porque só ela pode transformar você. A palavra de Deus é espírito e vida, e ela é única e capaz de penetrar no fundo do teu coração e de transformar você, de transformar o seu casamento, de transformar os seus filhos, de transformar a sua vida. Então essa apresentação é o que nós chamamos de consagração. Consagração é quando você leva a sua mente de forma proposital. Não é nada mágico, não é nada místico. Você não precisa sentir tremores, você não precisa sentir nenhuma emoção. É quando você racionalmente leva a sua mente em obediência ao que Cristo diz. Isso é consagração. É quando você leva a sua mente de forma proposital à obediência àquilo que Deus diz na sua palavra. Quando você leva cativa a sua mente, quando você leva a sua mente a obedecer a Cristo, você está se consagrando. Não foi isso que o salmista, né, se fez essa pergunta: como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra? Então é a única forma, né? Então nós falamos isso na semana passada. Se você tiver curiosidade, acesse o nosso culto da semana passada, do domingo passado, que você vai ver exatamente sobre isso, sobre consagração. Mas como é que eu posso então identificar essa consagração na minha vida, né? Quando você começa de forma intencional a viver conforme os padrões que Deus tem para a sua vida. Porque uma coisa é certa: você vai viver de acordo com um padrão e conforme um padrão. Ou seja, você vai ter um padrão para seguir e você vai estar conforme aquele padrão. Você vai viver de acordo com ele. Então o que é padrão e conformidade? É nada mais do que moldar a sua vida de acordo com um determinado estilo de vida. E Romanos, Paulo fala sobre isso. Isso é tão sério que ele chama a atenção da igreja. Ele diz: olha, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, em Romanos 12:2. Não imitem. Se ele fala isso para a igreja, é porque é possível a gente imitar os padrões e estar conforme os padrões do mundo. Porque o que o mundo oferece? Quais são os padrões externos que nós somos bombardeados todos os dias? Mentira, sensualidade, pensamentos ruins, negatividade. Então são várias coisas que é pregado, que é um padrão que o mundo oferece. E parece que às vezes se torna mais fácil a gente se conformar a esse padrão. E não é, pode até parecer mais fácil, mas não é o melhor caminho. Esse é um caminho largo. Por isso que Paulo diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Tem muita gente que confunde as coisas, né?
Ela acha que basta eu ser um membro de uma igreja, eu ir para o culto no domingo, que eu posso ir beber minha cerveja no final de semana, que eu posso usar drogas, que eu posso fazer sexo antes do casamento, que eu posso mentir, mesmo que seja uma mentirinha pequenininha, que não vai fazer mal a ninguém, que eu posso fofocar, que eu posso fazer certos costumes que não vão de acordo com o padrão e que não estão conforme Deus quer. E isso não está certo. Mas aí Deus me perdoa, Ele me ama, né? Sei lá, Deus, eu sou filho dele. Então cuidado, porque Deus vai julgar, viu? E o julgamento começa pela igreja, começa pelos filhos de Deus, o primeiro julgamento, lá em Apocalipse. Então é muito importante a gente entender isso. Paulo diz: não imita o comportamento e os costumes deste mundo, não imita. Está todo mundo fazendo, deixa eles fazerem. É moda gospel, deixa a moda ficar lá. Vá para a palavra de Deus, confronte de acordo com a palavra de Deus.